Olá, comerciantes! Neste vídeo, mostrarei a melhor estratégia que pode ser usada com o indicador Super Trend. Se você é um iniciante e está procurando um indicador muito simples, que não apenas mostre a direção da tendência, mas também forneça sinais específicos de compra ou venda que possam ser usados imediatamente. O indicador Super Trend é a ferramenta perfeita. Essa é uma boa notícia. É muito fácil de usar, ainda assim muito eficaz, pois se baseia no indicador ATP. Isso significa que os sinais levam em conta não apenas o momentum, mas também a volatilidade atual do mercado. Mas também, como sabemos, o indicador ATR baseia-se apenas na volatilidade do mercado. Ele não mostra o movimento do gráfico. Qual é a aparência do indicador Super Trend? Vamos adicioná-lo ao nosso painel de negociação. É assim que ele se parece. Ele representa uma única linha que muda de cor. A cor verde é um sinal de compra e a cor vermelha é uma compra fechada e uma venda aberta. Vamos detalhar a base desse indicador. Super Trend é um indicador de acompanhamento de tendências. Ele é sobreposto ao gráfico principal e suas linhas indicam a tendência atual. Ele pode ser usado em diferentes períodos. Isso é diário, semanal, intradiário, etc. E em diferentes instrumentos. O indicador tem vários parâmetros de entrada que podem ser ajustados de acordo com sua estratégia de negociação. A alteração desses parâmetros permite que você torne o indicador mais ou menos sensível às mudanças de preço. Bem, deixaremos as configurações padrão, pois elas também funcionam muito bem. Vamos ver como isso funciona. À primeira vista, é simples, mas há um problema. Esse indicador emite sinais o tempo todo. Isso significa que, mesmo em um movimento de preço plano, ou seja, lateral, ele continua a emitir compras e vendas, o que leva a perdas. Como filtrar esses sinais falsos? Para não negociar em flat, usaremos um indicador adicional chamado MA. Quer entender o mercado de forma mais simples? Inscreva-se! Novos vídeos toda semana. É assim que ele se parece. E esse indicador nos ajudará a determinar a direção do movimento da tendência e em que momentos devemos abrir posições. Afinal, o indicador Super Trend funciona bem em movimentos de médio prazo e o MA para filtrar a tendência global, e vamos entender as regras para abrir uma negociação de compra somente se o preço estiver acima do indicador MA e do verde Super Trend, como temos, por exemplo, neste caso. Observe que o preço foi para trás da linha MA e uma linha verde está se formando. Aqui, abrimos corajosamente para o lado positivo. Aqui, entretanto, temos a situação oposta. O preço está abaixo da linha MA e também são formadas as linhas vermelhas que estão se movendo para baixo, o que nos diz que aqui temos uma situação mais confiante para entrar na negociação para baixo. Aqui também podemos ver um exemplo óbvio. Observe como ele está se movendo para cima de forma constante. E a confirmação de nossos indicadores de que o preço está se movendo muito mais alto do que a MA, e há também uma linha verde clara que também está se movendo para cima. E aqui está o sinal muito falso do indicador Super Trend. O que podemos observar aqui é que o preço está se movendo em uma direção, ou seja, em um movimento plano, e há uma linha verde. Se tivéssemos aberto em alta, não teríamos obtido um resultado positivo aqui, porque o preço não subiu, como nos diz a Super Trend, e é justamente a MA que filtra nosso sinal. Afinal, o preço ultrapassa essa linha, o que nos diz que não devemos entrar na negociação aqui. Vamos analisar esse indicador com uma combinação de, por exemplo, o indicador parabólico. Observe que aqui podemos ver como esse indicador filtra os sinais do indicador Super Trend. Afinal de contas, ele nos diz em que direção teremos de nos mover no futuro, graças às suas linhas pontilhadas, que formamos na parte inferior do movimento ou
na parte superior do movimento do gráfico e veja como temos, por exemplo, neste caso, um preço se movendo lateralmente. E na Super Trend temos uma linha verde, mas a Parabolic nos diz que, com suas linhas, que temos na parte superior do movimento do gráfico, que neste caso não devemos abrir uma posição em alta, precisamos esperar por um movimento de preço específico e pela confirmação de nossos indicadores. Observamos que temos um movimento ativo prolongado na Parabolic. E há também uma linha, a Super Trend, que destacamos em verde. Também observamos a situação oposta, a confirmação da parabólica e da super tendência. Temos uma linha vermelha que nos diz que é necessário abrir no lado negativo. A outra ferramenta chamada RSI, que também funciona bem em combinação com o indicador Super Trend. E o que isso nos diz? O que ele nos oferece em geral e por que usá-lo com o indicador Super Trend. Aqui é bem simples. Podemos dizer em que ponto estamos sobrecomprados ou sobrevendidos. Por exemplo, neste caso, notamos que a linha do indicador RSI ultrapassou o limite inferior. Portanto, temos um preço de sobrevenda nesse caso. Isso nos diz que, no futuro, ela seguirá na direção oposta e, quando a linha subir, esperamos a confirmação do indicador Super Trend. Quero dizer, como fazemos as coisas por aqui? Uma linha verde é desenhada e se move para cima. Esse é um exemplo claro de como poderíamos abrir com confiança no lado positivo e sair com um resultado positivo. Vejamos a situação inversa. E aqui vemos que a linha RSI também ultrapassou o limite superior, ou seja, está na zona de sobrecompra. Mas isso não quer dizer que precisamos abrir mais baixo aqui. Afinal de contas, podemos ver que o preço está se movendo lateralmente, o que não é bom. Não estamos interessados. Precisamos de uma mudança para cima ou para baixo. E aqui nosso indicador, Super Trend, nos ajuda, dizendo que o preço cairá no futuro. Há uma linha vermelha aparecendo, que o indicador, o RSI, foi apenas uma confirmação de que o preço se afastará da zona de sobrecompra e seguirá na direção oposta. Mas quando eles abriram um negócio, a Super Trend nos ajudou da mesma forma. Isso significa que a Super Trend o ajuda a tomar as decisões corretas de negociação. No entanto, há casos em que ele gera sinais falsos. Portanto, é melhor usar a combinação certa de vários indicadores. Como qualquer outro indicador, o Super Trend funciona melhor em combinação com outros indicadores, como o MACD parabólico ou o RSI, que acabamos de usar hoje. E, como resultado, esse indicador é simples e ideal para iniciantes, mas é perigoso usá-lo como está, porque você precisa de filtros.